Olá, meus amigos. Para a reflexão de hoje, nós trazemos então o capítulo 17 do livro Pão Nosso, onde Emmanuel intitulou como Intercessão. E o trecho que ele traz aqui é um trecho curto para a nossa reflexão de hoje. Ele tira então lá da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:25. E o trecho diz o seguinte: Irmãos, orai por nós. Paulo ali que tinha costume então de orar muito, né? Então a gente pega aí várias passagens de Paulo onde ele está orando, ele está pedindo, né? E Emmanuel começa assim: muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhe fala das orações intercessoras. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Então, quando nós olhamos para trás, o nosso histórico, o que nós temos de conhecimento de prece, de oração, é justamente aquela forma mecânica, aquela forma de repetição, é um terço, e nós não colocamos pensamento na oração, nós não conseguimos colocar sentimento na oração. Então, quando alguém faz ali uma prece, uma oração, sem ser algo repetitivo, as pessoas então às vezes não entendem isso. Como Emmanuel traz, muitas criaturas sorriem ironicamente. Fala, poxa, o que essa pessoa está fazendo, né? Ela não entende nada. Prece não é isso, orar não é isso, né? E aí quando nós então nos colocamos a pedir intercessão por alguém, por alguma situação, pedir ajuda para algum irmão, aí fica mais difícil a nossa compreensão ainda. Nós estamos acostumados a aquele automatismo, né? Que parece inclusive um teatro, porque nós estamos ali repetindo, ensaiando, como se estivéssemos ensaiando, e na verdade nós não colocamos o nosso pensamento ali no momento de pedir, de orar, de pedir intercessão. A prece intercessora, todavia, prossegue espalhando benefícios com seus valores inalterados. E mesmo que as pessoas não entendam o mecanismo então de orar e de pedir, quando nós pedimos por alguém, nós estamos envolvidos no sentimento e nós temos uma ligação tão forte com o alto. O alto tem uma carência nossa, porque ele não consegue ter um acesso fácil a nós pela nossa pequenez, que quando nós pedimos, então, nós somos imediatamente atendidos quando o pedido é um pedido justo, quando é um pedido que cabe, né? Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. E aí quando nós vamos então fazer uma prece, uma oração, ele traz aqui como exemplo, ele fala não é um monarca, nós precisamos entender um pouco mais a figura de Deus. Deus então não é aquele ser que imaginávamos bravo, com um tridente na mão, que está disposto a nos julgar, que está esperando o momento certo para nos julgar. Deus ele se apresenta através dos sentimentos, o sentimento de amor, como sendo um pai que nos envolve e não como um rei autoritário. Pelo contrário, é algo que está ali do nosso lado. É como se alguém estivesse do nosso lado no momento da nossa prece, no momento da nossa oração. Por isso é importante colocarmos o nosso intelecto para funcionar e refletir sobre a importância da oração, a importância e a confiança que existe nesse momento, nessa troca de conversar, de pedir, que muito mais do que repetir e implorar, é o diálogo sincero, é o sentimento que sai do coração. Essa é a importância da prece e é essa a importância da intercessão. Por isso que quando nós pedimos por alguém, pedimos por nós depositamos ali sentimentos e esse pedido então ganha força e aí conseguimos chegar onde nós precisamos chegar. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade
e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas. Então, quando nós pedimos a intercessão ali sincera por uma coisa boa, para algo que nos traga luz, ela vai ser um ato iluminativo. É um ato que nos traz a luz, que nós estamos despertando o sentimento de amor na hora de pedir, na hora de receber uma intercessão. Nós estamos com os sentimentos abertos, que partindo do espírito sincero, ou seja, tem que ser um pedido sincero, um amor verdadeiro. Não é algo ali repetido, não é algo que nós falamos por falar, não. É algo que está ali no sentimento, verdadeiro. Que partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis naturais. E quando nós pedimos, então, para que o alto interceda por alguém, interceda por algum momento difícil que nós estamos passando, ou que alguém esteja passando, ou que a humanidade está passando, se for um pedido sincero, vai levar junto desse pedido todo o nosso amor, toda a nossa vontade de se realizar. E não é pelo fato de ficar implorando, pelo fato das necessidades, é porque é uma lei natural. Nós estamos tão envolvidos um com o outro que é uma lei natural que esse pedido, essa troca, esse intercâmbio, se for algo iluminativo, chegue e traga uma paz, mesmo quando a gente nem espera isso. O importante é que a gente peça e converse de modo sincero, trazendo ali o sentimento do coração, o sentimento honesto, né? O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Então nós ainda não entendemos muito bem como funciona o espaço, como funciona o nosso pensamento. É um exemplo que eu gosto muito de falar e de trazer, é que nós possamos imaginar então um lago onde a sua água está parada, e a gente pega e solta uma pedrinha no meio do lago e forma aquelas ondas, e essas ondas vão partindo do centro ali da pedra, de onde a pedra caiu, até a margem, e ali representa então o nosso pensamento. Nosso pensamento ele sai de um ponto e ele vai ecoando e vai chegando a outros pontos. Então nós estamos todos nós interligados sem perceber. Então quando nós agimos, quando nós pensamos, nós estamos emitindo ao outro, emitindo a tudo aquilo que está em volta de nós, os nossos sentimentos, tanto os bons quanto ruins. Mas como nós não conseguimos ver isso, a gente não entende muito bem, a gente não acredita nesse processo. E a mesma coisa acontece, ele traz como exemplo aqui, dos sons. Quantos sons que nós não conseguimos ouvir, que o nosso ouvido não consegue captar, não consegue perceber, e passa despercebido então. E não é pelo fato de nós não ouvirmos que o som não está acontecendo. Pelo contrário, o som acontece, é nós que não temos a faixa para poder captar esse som. E a mesma coisa acontece com o pensamento. Só admite o auxílio tangível, no entanto, na própria natureza física. Vêem-se árvores venerandas, que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. E Emmanuel traz aqui esse exemplo falando das árvores, né? Nós poderíamos colocar aqui a árvore sendo Deus e nós como sendo os arbustos, as ervas. Então Deus, mesmo sem que a gente possa entender, sentir, sem que a gente consiga trazer ele para próximo de nós, ele está ali olhando por nós. Então nós somos os arbustos, nós somos as ervas ali em volta da árvore, que se beneficia da árvore e nem percebe disso. Por vezes nem à raiz, ao tronco nós estamos ligados, mas nós estamos lá, e nós estamos crescendo, evoluindo, e nós não nos damos conta que o principal fator disso é a árvore, que nos alimenta a todo momento, que nos fornece a paz, nos fornece a sombra, nos fornece condições de crescer.
e a gente recebe ali então, mesmo sem tocar, as bênçãos e as condições do alto. Mas é preciso um despertar maior dentro de nós, é preciso entender que nós somos parte de um todo, que Deus já habita dentro de nós, embora nós ainda não saibamos buscar na essência, mas é preciso começar então a encostar, a olhar para Deus, a se espelhar em Jesus, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que ainda não seja tangível, não seja tocável ali, a gente não consiga sentir. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. E aí Jesus vem, mais uma vez, como sendo o nosso exemplo, nosso modelo. E quanto Jesus orou? Quantas preces Jesus fez? Jesus, ele subia lá no monte e fazia preces intercessoras por todos nós, por todos aqueles que estavam lá à sua volta. Ele pedia forças para ele pedia que ele pudesse ser amparado, ele já era, mas ele olhava para nós, para as pessoas daquela época, e pediam ajuda, pediam recursos espirituais, entendimento, discernimento. Quantas vezes Jesus fez isso? E se nós não conseguimos então lembrar ou imaginar Jesus fazendo essa ação de orar, de fazer essa ação intercessora, talvez um dos grandes momentos, quando Jesus já estava na cruz, que representa esse momento de fazer uma prece e pedir uma intercessão. Jesus já estava ali na cruz, ele olha então para o alto, olha para o Pai e pede para que o Pai nos perdoe, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nos dando ali a lição, nos trazendo mais próximos de Deus. Ali ele nos faz Deus chegar mais próximos de nós, e que nós ali dentro dessas palavras consigamos então entender a dimensão de Deus, mas mais do que isso, possamos entender a proximidade que Deus está de nós. Então que as nossas preces, as nossas orações possam ser depositadas de amor, de esperança, de sinceridade, que tenhamos certeza que se os nossos pensamentos, os nossos pedidos, as intercessões acontecerão sim, da melhor forma possível, amparadas pelo plano superior, por Jesus, por Deus, e que tenhamos esses espíritos superiores nos envolvendo, nos abençoando e despertando dentro de nós a certeza de que somos uma família universal e que estamos aqui para viver em amor, em paz e harmonia. Obrigado.